Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert. Vamos para mais um conteúdo teórico em educação física, com ênfase aqui em conteúdos do nono ano, nas unidades Práticas Corporais e Cultura Nacional e Danças de Salão e Tradição, tá? Bem, tudo alinhado aí ao nosso sistema positivo de ensino. E vamos iniciar falando um pouco de sumô, um esporte aí de categoria de combate. Bem, o sumô foi criado no Japão e a história dele está presente aí, enraizada na cultura japonesa, e é uma das modalidades mais antigas, né, e mais populares no país. Nós temos, por exemplo, ele presente em um livro que data 712 depois de Cristo, que é tido aí como o livro mais antigo do Japão. É importante ressaltar que a disputa é realizada sobre o do-raio, que é considerada aqui a nossa área de luta, composta de um campo circular com feixes de palha de arroz e uma base de argila, tá? Então, dentro desse confronto, vence o confronto quem colocar o oponente para fora do círculo ou fazer gerar um desequilíbrio em que esse atleta ele encoste no chão alguma parte do corpo que não somente a sola dos pés, tá? Então ele desequilibrou, colocou a mão, caiu lateralmente, caiu com as costas no chão, é tido também aí um encerramento do confronto. Beleza? Não é permitido soco, chute. O que é permitido dentro do confronto? Você gerar um desequilíbrio nesse atleta puxando ele, né, fazendo com que ele tenha uma queda, empurrões, agarrar, por exemplo, pelo cinto para que você possa também colocar esse atleta no chão. Isso é permitido, tá bom? Bem, no Brasil chegou no início do século XX, através de imigrantes japoneses. 1963, criada aqui a Federação Paulista de Sumô. Em 98, a Confederação Brasileira de Sumô. E na década de 2000, o Brasil sediou o primeiro campeonato mundial no ginásio do Ibirapuera. Interessante a gente contextualizar que muitos praticantes do sumô demonstram, né, dificuldade do esporte atingir o mesmo prestígio que outras modalidades, visto que, por muitas das vezes, eles têm essa questão do preconceito dos demais com relação ao sobrepeso, ao estilo de luta, ao estilo de vestimenta, tá? Somado a isso, por vezes, acaba sendo uma modalidade que atrai adeptos por conta de ser uma modalidade em vista de outras que não há um contato direto de socos e chutes, que favorece a participação de uma luta não violenta, na qual a gente possibilita quedas e desequilíbrios desse atleta, tá? E a gente reitera dizendo aqui ó, que o Brasil é o único país do mundo que tem uma arena exclusiva para torneio de sumô fora do Japão. Vamos entrar agora em futebol americano, falar um pouquinho do universo de bolas ovais. Podemos classificá-lo como um esporte coletivo de invasão, lembrando que a categoria de invasão é aquela na qual o objetivo de pontuar está no campo contrário ao que eu inicio com a minha equipe, tá? Eu invado esse campo ou que o objeto, seja ele bola, seja ele disco, por exemplo, eu tenho que fazer com que esse objeto invada o campo adversário para que haja ponto, tá? A cultura e a história do futebol americano tem muita relação com o rugby e que tem relação com o futebol soccer. Então, se a gente observar que inicialmente o futebol foi criado e não havia uma definição de uso de mão ou pés para a condução desse material, que seria a bola, em determinado momento eles fizeram a primeira divisão, que ocorreu na Rugby School, que seria quem quer jogar com as mãos chamaria-se de rugby, quem quer jogar com os pés chamaria-se de futebol europeu ou soccer, tá? Muito depois, o rugby sofreu algumas alterações naquilo que se tinha como normalização de regras a nível principalmente de aspecto de número de downs, né? E também com equipamentos de proteção, na qual tivemos mais uma divisão que seria de um lado rugby, do outro futebol americano, tá? A prática do futebol americano se iniciou por volta de 1867, com duas universidades aqui que são elas Harvard e Yale, tá? Elas tornaram-se celeiros de formação de atletas para esses esportes. Até 1875, as regras do futebol americano não eram padronizadas. Cada time tinha uma forma de aplicar as regras. Então, naquele mesmo ano,
As duas universidades entenderam que havia necessidade de criar ali jogos entre elas, unificando as regras, utilizando as mesmas regras, tá? Em 1876 foi fundada a Associação de Futebol Interuniversitária, tá? Que passou a adotar como padrão de regras do rugby, com exceção da pontuação. Ao longo dos anos, as regras foram alteradas até chegar ao formato que utilizamos hoje, e atualmente nós temos aí ele organizado por ligas, e a maior delas é a NFL, tá? Na qual a especialização e a capacitação desses atletas para jogo atingiram um nível aí extremo que nós vemos aí de habilidades e desenvolvimento de elenco, seja ele ofensivamente ou defensivamente, tá? Aqui no Brasil, começou a ser praticado em 1986 no Rio de Janeiro, com formato para praia, chamado de beach football. A popularização veio na década de 90, principalmente com a possibilidade de transmissão desses jogos a nível de TV. Em 91, 1991, foi criada a primeira equipe de futebol americano no Brasil. Década de 2000, tivemos aqui o Carioca Ball, tá? Em 2007, a seleção brasileira jogou um primeiro amistoso aí com a seleção do Uruguai. Em 2000 também foi fundada a Associação Brasileira de Futebol Americano, que em 2013 foi substituída aí pela Confederação Brasileira de Futebol Americano. As regras aqui no Brasil seguem aqui as orientações da Federação Internacional de Futebol Americano, tá? Que também tem como base a Associação Atlética Universitária Nacional, que são os equipamentos obrigatórios para a prática de futebol americano. Dentre eles, capacete, protetor de quadril, protetor bucal, protetores de ombros, tá? Então, ele é disputado por duas equipes de 11 jogadores. Elas alternam as funções ofensivas e defensivas ao longo da partida, com o objetivo claro de chegar com a bola à zona defensiva final adversária, chamada de end zone. O campo tem comprimento em jardas, marcado aí de 100 jardas por 53, ou convertido em metros, 91,44 metros por 48,5 metros. Ele apresenta marcações de 10 em 10 jardas, bem como marcações menores de 1 em 1 jarda. Em sua estrutura, são divididos 4 tempos de 15 minutos, com intervalo de 12. Temos que ter como também ideia geral que, diferente de alguns outros esportes mais tradicionais, o cronômetro para toda vez que a bola sai de ação. Então, por exemplo, num passe incompleto, quando a bola cai no chão, numa penalidade. Então, uma partida que poderia durar, por exemplo, 80 minutos, chega a ter 4 horas de duração, tá? Nós temos diferentes tipos de equipe no futebol americano, sendo elas equipes de ataque, defesa e times especiais. Então, se eu estou com a posse de ataque, eu vou progredir em jardas com o objetivo de chegar à endzone adversária, eu tenho na minha formação, na minha equipe, jogadores com característica mais ofensiva. Uma vez que eu perco essa possibilidade de descidas e a equipe adversária passa a atacar, eu tenho compondo a minha equipe jogadores com característica mais defensiva. E em casos, por exemplo, de uma conversão após um touchdown, em que eu tenho que realizar um chute com o objetivo de acertar os Hs para que eu possa fazer ponto, eu posso colocar um time especial, ou seja, jogadores que têm uma característica de chute, para que eu possa, com efetividade, pontuar aí após o meu touchdown. Bem, uma partida de futebol americano, gente, sempre vai iniciar com o que chamamos de kickoff, que é o chute inicial, tá? Se uma equipe está com a posse de bola, posse de ataque inicial, a equipe contrária vai dar um chute longo o mais distante possível, fazendo com que essa equipe que está com a posse de bola tenha que progredir uma quantidade de campo muito maior, uma distância muito maior, para que ela atinja o objetivo que é chegar na minha endzone e eu, concomitantemente, tenho o objetivo de impedir que essa equipe chegue à minha endzone, tá? Então, cada equipe vai ter 4 chances para avançar 10 jardas. Nesse momento, a equipe que está defendendo, através de atividades como tackle, por exemplo, para impedir esse avanço, vai fazer com que essa equipe não atinja as 10 jardas, porque uma vez que ela atinge as 10 jardas, ela ganha mais 4 descidas, mais downs aí, para que ela possa chegar à endzone. Então, como objetivo principal, temos que impedir esses avanços para que essa equipe perca a posse de ataque e esse ataque passe para a minha equipe, que no momento está defendendo. Quando a equipe consegue avançar as 10 jardas, ela ganha mais possibilidade de descida, ela tem mais 4 chances. Porém, quando ela não consegue alcançar as 10 jardas, ela perde a posse. Então, ela passa a defender e tem que enviar essa bola
para o time adversário. Quando ela perde essa bola, ela faz o que a gente chama de punch, que é um grande chute. Então, se você já perdeu a posse de ataque, você não vai mais progredir em ataque, você bica essa bola o mais distante possível para entregar ao adversário. Porque quanto mais distante esse adversário recepcionar essa bola, para a gente, que nesse caso vai passar a defender, é interessante porque ele vai ter que progredir mais campo. Então a gente entrega o mais distante possível sempre essa bolinha, tá? Cada jogada ofensiva começa com o que a gente chama de snap, tá? Que seria por baixo das pernas o atleta passar essa bola para um receptor que muitas das vezes é o quarterback, que é um dos jogadores mais habilidosos a nível de envio de bola e lançamentos, tá? Então a gente tem aí a possibilidade do quarterback lançar ou tocar para um corredor também progredir em jardas. Então o quarterback pode fazer duas jogadas clássicas, gente. Ele pode fazer um jogo corrido, no qual ele passa a bola para um corredor que avança tentando desviar dos adversários, dos defensores. Nesse caso, se ele leva um tackle, ou se ele cai, por exemplo, e ele tiver progredido 4 jardas, ele ainda não atingiu as 10 necessárias. Então a gente tem uma nova saída, um novo snap, para que você possa tentar progredir, concluindo aí aquelas 6 jardas restantes para atingir as 10, tá? Outra possibilidade é que o quarterback pode lançar essa bola a fim de ser recepcionada por um jogador da sua equipe, que também, ao recepcionar essa bola, vai tentar progredir, ganhando aí jardas, tá bom? E como falamos, os adversários vão tentar impedir esse avanço realizando o tackle, ou seja, derrubando esse adversário no chão, a fim de não deixar essa equipe chegar às 10 jardas, porque cada 10 jardas ele ganha 4 descidas e assim vai progredindo em downs a ponto de chegar ao seu objetivo, que é o touchdown. Falando de pontuação, então nós temos o seguinte: imaginando o cenário que esse jogador conseguiu progredir e chegar em zona adversária, ele fará um ponto que chamamos de touchdown. Esse touchdown tem valor de 6 pontos. Toda vez que uma equipe faz um touchdown, ele tem direito a fazer uma cobrança de ponto extra ou conversão de 2 pontos, tá? Então a gente faz o seguinte: ele pode optar por chutar a bola, atravessando lá as barras finais, que terá valor de 1 ponto, ou uma jogada normal, uma iniciação de bola, que vai valer 2 pontos. Então, esse atleta com os 6 do touchdown, ele pode chegar a 7 ou 8 no placar, dependendo da efetividade da escolha da jogada seguinte. Podemos também ter a pontuação do field goal, que é um chute que pode ser realizado, gente, a qualquer momento do jogo, porém, mais comum que seja na metade ofensiva, né, na segunda metade do campo. E se o atleta acertar esse chute, tem valor de 3 pontos, tá? Temos o safety também, que tem valor de 2 pontos, e é quando o quarterback, por exemplo, pega essa bola, ele está ainda dentro da sua zona de defesa, e ao tentar programar esse lançamento, um jogador adversário faz um tackle e me derruba com a bola dentro da minha própria endzone. Então essa equipe adversária ganha 2 pontos. Chegamos aqui a danças de salão e tradição. E a gente inicia falando que a dança é uma linguagem que expressa sentimentos. Então a dança ela pode ser utilizada com diferentes fins. A gente pode ter dança para prática de exercício físico, para perda de peso, melhor condicionamento físico. Eu posso ter a dança alinhada a uma cultura, né, na qual eu tenho uma espiritualidade aplicada àquela dança. Nós vimos algumas tribos aí com dança da chuva, dança do acasalamento, dança para agradecimento, né, a algum fim. Se observarmos também, a capoeira e o maculelê têm íntima relação com a dança. A capoeira, por mascarar aquela luta como forma de manifestação de dança, tá? Através também da instrumentalização. E o maculelê por conta da história em que ele estava na tribo e ele defendeu a tribo com as 2 madeiras ali, quando a tribo saiu e essa região foi atacada na qual ele defendeu. E temos aí a dança do maculelê, que é justamente a representação histórica desse momento através de dança, muito legal também, tá? A dança, gente, ela também conhecida como dança social, surgiu aí num contexto europeu e tinha como objetivo também socialização e diversão de todas as pessoas que estavam praticando a dança. De diferentes danças que surgiram aí ao final do século XV, nós temos, por exemplo, a pavana, a gavota e o minueto, tá? Então a gente observa aqui que elas se originaram como manifestação popular e com o passar dos anos foram apropriadas pela nobreza, que passou a realizar grandes bailes, tá? Então, ou seja, algo popular se tornou erudito
tempo depois tornou-se a ser popular novamente. Então a gente observa aqui, ó, danças populares ricas em diversidade de ritmos, que num determinado momento tornou-se restrito aqui a grandes palácios da nobreza, depois retornando para que pudesse ser praticada por todas as pessoas. E nesse momento a gente vai conhecer, gente, algumas danças latinas e europeias, que é o que é importante para reconhecimento de vocês, tá? Então nós temos aqui samba de gafieira, falando uma sequência só de dança latina. Se você quiser anotar nesse momento todas as danças que são consideradas latinas, tá? Então, ó, com referência aqui ao Rio de Janeiro. Então, diferença de samba e samba de gafieira. O samba, a gente pensa naquela roda clássica de samba, e o samba de gafieira, uma dança mais em duplas, tá? Temos o soltinho, também de origem latina, tá? Que não é acompanhado de um gênero musical específico, mas é uma dança muito animada, muito divertida, teve origem aqui no Brasil também, tá? Rumba, que é uma dança de Cuba, tá bom, gente? Então, ela é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade e é uma dança muito animada, muito dinâmica também, presente nas danças latinas. O tango, né, de característica aí de criação argentina, uma dança também muito caliente, uma dança muito envolvente. E entramos aqui nas danças europeias, sendo elas o passo doble, dança espanhola, que eu acho muito legal. Nós temos aqui, ó, o homem representando das touradas, tá? O touro, e a mulher a capa do toureiro. Nós temos a valsa, muito conhecida aí também, em espetáculos como 15 anos, casamento, tá? Origem europeia aqui com ênfase em Áustria e Alemanha. E nós vamos agora falar um pouquinho de Brasil e danças, com danças de salão brasileira. Eu inicio falando que elas ganharam importância com a vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil, faziam parte da educação dos membros da corte e era símbolo de distinção social. Nós temos uma dança muito utilizada naquela época chamada de contradança, que tem íntima relação também com as quadrilhas de festa junina. Temos como exemplo a lambada, tá? Que é uma fusão de ritmos caribenhos, como merengue, como danças brasileiras, colocando aqui forró e o carimbó, resgatando aí a dança de salão, tá? Eu reitero aqui a dança gaúcha como uma dança também muito legal, tá? Desde as idades dos mais jovens até os mais adultos. E eu coloco para vocês alguns exemplos de danças aqui, tá? Dentro dos ritmos gaúchos, como vaneirão, milonga, rancheira, shot e a chula. Então, gente, a dança nesse contexto, né, tendo essa mudança aí, aliada à expressão de uma cultura regional, a gente pode observar que no século XIX surgiram danças gaúchas, originárias de danças de salão europeias, como a valsa e a polca. Falando um pouco de forró, nós observamos que ele tornou-se uma dança de salão símbolo da região nordeste do Brasil, e que também é um gênero musical. Nós temos duas teorias que explicam a origem da palavra forró, né? Sendo elas uma, o termo galego forbodó, que na Península Ibérica descreve uma dança pontuada por golpes de bumbo, e a palavra foral, tá? Que quando havia aqui grande quantidade de engenheiros britânicos em Pernambuco construindo estradas de ferro, as festas promovidas por eles tinham na entrada uma placa dizendo que o baile era para todos, e esse termo foral foi confundido com forró. Bem, falar de dança e influência da mídia é falar de gêneros que se transformaram para atingir públicos mais novos. E nesse período eu dou o exemplo das danças, né, ou gêneros que se tornaram aí os ditos universitários, como o sertanejo universitário e o forró universitário. Tá? Abra aqui uma pergunta para o que vocês acham sobre essa transformação. Vocês têm um lado favorável de que as danças ou gêneros possam se adaptar ao novo estilo musical para atrair novos públicos ou não? Alguns críticos dizem que essa alteração ela pode empobrecer a cultura específica, tá? Simplificada, que por meio da massificação é divulgada, vendida e consumida. Por outro lado, alguns são a favor para que você possa atingir novos públicos, né? Regiões na qual aquele gênero musical não é muito ouvido, por uma questão de uma batida eletrônica, uma modificação em sua melodia, passam a adotar aquele estilo também e conhecer um pouco mais da cultura. Bem, gente, finalizamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. O conteúdo sempre transmitido de uma forma mais simples para que o seu conhecimento seja um conhecimento significativo. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, envie para algum amigo. Eu tenho aqui as minhas redes sociais, o Instagram e o YouTube, na qual a gente divulga bastante conteúdo de conhecimento do corpo humano, área esportiva e educação física escolar. E eu espero que tenha ficado claro e me coloco à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida, tá ok? Fiquem com Deus.